E aquilo que a 42 faz é, então vamos aprender, vamos utilizar tudo isto que aprendemos do mundo da pedagogia, do mundo dos jogos, do mundo da interação entre as pessoas quando trabalham, para desenvolver um modelo de aprendizagem mais eficiente, mais profundo. E é o que fazemos aqui. Sim. Isto é replicável a outras áreas? Ou seja, neste momento estamos a falar de uma área muito, muito concreta, não é? Muito específica e que provavelmente, pelo menos acredito que faz sentido, de que tenha sido acelerada, dada a procura, não é? Dada a imensa procura por parte das empresas em ter quadros qualificados, e como não os encontra, acabou por ser essa procura por parte das empresas a ditar que as primeiras soluções surgissem nesta área em concreto, não é? Da área tecnológica, porque no fundo as universidades não dão, em bom português, não dão vazão ao número de pessoas que são necessárias todos os anos a entrar no mercado, não é? Até porque o número de pessoas necessárias acaba por ser exponencial, dado que todos os dias há negócios que estão a ser, todos os negócios estão cada vez mais a ser digitalizados, não é? Toda a nossa vida, no fundo, é muito difícil fugir disso, cada vez fazemos mais coisas do ponto de vista digital, não é? Através dos nossos telefones, o que quer que seja, e portanto para isso por trás existe aqui uma série de infraestruturas que são necessárias, que deem resposta a esta crescente procura. Portanto, parece-me a mim, na minha opinião, obviamente, que faz sentido que este modelo, digamos, chamemos-lhe alternativo, no sentido que não é o modelo principal de formação ainda, não é? Ou de educação, mas será ele replicável depois a outras áreas de aprendizagem? Acho que fazes uma pergunta muito interessante. Nós acreditamos que sim. E tanto que acreditamos que sim, que há um ano atrás criámos nós uma startup chamada Miles in the Sky, que, muito inspirada pelo modelo pedagógico da 42, desenvolveu uma plataforma de aprendizagem que pode ser usada para desenvolver cursos em qualquer área. E estamos a desenvolver programas nós próprios em áreas diferentes, como com parceiros estamos a fazê-lo noutras áreas, que vão desde a medicina, à ciência política, à área financeira. Estamos, no fundo, a tentar alargar este conceito de educação para diferentes áreas. Obviamente, também estamos a desenvolver programas muito para a transformação digital das empresas, porque é uma necessidade transversal a todos os setores de atividade, e, portanto, talvez o nosso flagship é um programa que permite às empresas, em grande escala, fazer a transformação das suas pessoas, não só dando-lhes skills digitais mais avançados, mas permitindo-lhes também mudar a forma como trabalham. O próprio modelo de aprendizagem leva a uma certa transformação na forma de trabalho. Portanto, a pergunta é ótima e eu estou convencido que sim, que este é um modelo, dentro do que eu vejo hoje em dia, de modelo de aprendizagem mais, eu vou-lhe chamar um modelo de aprendizagem superior, sabendo, no entanto, que se calhar daqui a 10 anos haverá outra coisa, se calhar daqui a 10 anos todos nós temos uma porta USB atrás da orelha e basta simplesmente ligar um cabo, ou se calhar também é wireless, e desenvolvemos os conhecimentos. Certo. Mas custa-me a crer, porque muitas das aprendizagens exigem motivação das pessoas para, através de um longo processo, por exemplo, estava a dar o exemplo de aprender a tocar piano, que acho que é giro,
É preciso uma pessoa que esteja motivada, porque vai levar muito tempo, vai Certo, nos sim. obrigar a É mais difícil, no fundo. passar muitas horas a fazer exercício. Certo, Mas a graça que tem é que isto hoje em dia já é possível. sim. E cada vez mais, não é? E esse é um excelente exemplo, porque hoje em dia, cada vez mais, uma pessoa tem determinados problemas. Por exemplo, uma pessoa que não seja, sei lá, da área tecnológica da IT, nem de perto nem de longe, não tenha bases, mas tenha um mínimo de curiosidade em procurar tutoriais, consegue resolver um problema, não sei, informático, qualquer coisa que surja. Quem diz aí diz noutro. Quer dizer, hoje em dia o conhecimento está todo disponível online. exato, é isso. Está acessível a qualquer um, não é? O que é preciso para que as pessoas aprendam? É Motivação. preciso motivação e que essa pesquisa, que esse percurso de aprendizagem seja orientado, para que as pessoas não vão simplesmente à toa aprender coisas irrelevantes, que é o que faz a 42, é o que faz a Miles in the Sky. No fundo é criar uma experiência que, por um lado, é social. Muito pouca gente no mundo é capaz de aprender coisas sozinho, fechado numa sala. Quase todos nós somos animais sociais e para nos motivarmos, para aprendermos devidamente, temos que ter pessoas ao lado com quem colaborar, com quem trocar experiências, com quem, a quem fazer perguntas. Portanto, estes dois temas é assegurar a comunidade, esta dimensão social da aprendizagem, e a segunda é criar uma espécie de jogo de computador, se quiseres, que nos conduza através de uma sucessão de desafios que levem a aprender aquilo que é importante que eu aprenda. Certo. E por falar nisso, na questão da inter-relação das pessoas, não deixa de ser curioso numa área que é cada vez mais trabalhada à distância, que a formação acaba por ser toda ela presencial, certo? Ou seja, precisamente, imagino que para tirar proveito dessa relação. Mas são empregos que são cada vez mais, não é? Trabalhados de forma remota. Ou é uma área... Na 42, esta escola está aberta 24 horas por dia, 365 dias por ano. Portanto, eles vêm quando quiserem, quando querem. Não, nesta escola, eles têm liberdade total e responsabilidade total. Certo. E podem trabalhar de casa ou de onde quiserem. Há alguns momentos específicos em que têm que estar na escola, sempre que há exames, avaliações, etc., têm que estar fisicamente presentes na escola. Aquilo que nós constatamos que é engraçado é que a grande maioria deles prefere estar na escola a trabalhar. Não só porque temos boas condições, é uma escola simpática e muito agradável, mas também porque é aqui que estão os colegas. É aqui que estão as outras pessoas que estão a passar pelo mesmo processo que elas. E, portanto, é muito mais fácil essa colaboração. Quase que tantas vezes há uma palavra em inglês que eu gosto muito, que é serendipity, que é o acaso que ajuda a mente preparada. Isto é, se eu estiver aqui na escola com um problema, vai ser muito fácil cruzar-me com alguém, começar a conversa e descobrir uma solução, descobrir uma pista para encontrar qualquer coisa. Quando uma pessoa está fechada num quarto, nem sempre é tão fácil. Certo. Mas há quem prefira e podem fazê-lo. Sim. Eu fiquei há pouco com uma dúvida, antes de avançar com outra questão. Relativamente aos 30 mil candidatos, estes 30 mil não passaram todos pela piscina, não é? Não, primeiro tem que passar pelos testes online. Os dois, exato. Ou seja, uma parte... Uma triagem muito grande. Pronto, era aí que eu queria chegar. Ou seja, a piscina já só faz um número reduzido imagino eu, mais reduzido de pessoas, não é? Exatamente. Ok. Uma outra questão. Portanto, eu presumo que, dado o cariz inovador que o projeto tem, a dimensão que já tem, uma vez que está presente já em vários países, que seja altamente reconhecido pelas empresas tecnológicas, não é? Ou seja, vamos imaginar que determinada empresa pretende contratar um perfil tecnológico, olhando para o currículo dessa pessoa, mesmo não tendo uma licenciatura ou mestrado, o que quer que seja,
tendo a formação com vocês, que seja, portanto, que haja ali um reconhecimento dessas empresas, não é? Senão também uma boa parte delas, já mencionaste há pouco, não seriam mecenas do projeto, algumas das mais exigentes. Portanto, acredito que essa parte esteja assegurada. Acredito que pode haver um desafio grande, isto é uma questão para ti, para que isto possa vir a ser reconhecido na sociedade. O que é que eu quero dizer? O que é que eu quero dizer com sociedade? Quero dizer que nós vivemos, sobretudo em Portugal, ou concretamente em Portugal, não é só em Portugal, mas concretamente em Portugal, vivemos num país ultra burocrático, não é? Ou seja, sei lá, há determinados, por exemplo, empregos no Estado, que até podem estar relacionados, na própria administração pública, que até podem estar relacionados com a área tecnológica, mas se a pessoa não tiver o grau, formalmente não consegue aceder àquele posto de trabalho. Ou seja, isto imagino que vai necessitar aqui de uma transformação. Quem diz isto diz em muitas outras situações, sei lá, as tecnológicas, do ponto de vista de financiamento, de incentivos e tudo mais, há uma série de exigências, regra geral, essa exigência não está no know-how da pessoa, no conhecimento, mas sim no grau de aprendizagem. E, portanto, há aí uma barreira que, do ponto de vista mais burocrático no país, que acredito que seja um desafio, ou que vá ser um desafio mais cedo ou mais tarde, até para que este tipo de formação se possa alastrar a outras áreas, que vai passar aqui por um processo, imagino eu, de transformação, sobretudo do mindset e da regulamentação e da regulação que anda aqui à volta da burocracia portuguesa. Já sentes alguma coisa ou tens alguma resposta para esta questão? Tenho várias. A primeira é que o reconhecimento verdadeiramente importa é o do mercado. Certo. Eu sou doutorado em finanças, no INSEAD. O INSEAD é a escola número 1 do ranking do Financial Times. Existe há mais de 60 anos em Fontainebleau e nunca foi oficialmente uma escola francesa, nunca deu oficialmente graus académicos franceses. Simplesmente ter um MBA do INSEAD é reconhecido Sim. universalmente como, se quiseres, um carimbo de qualidade para qualquer pessoa. Uhum. E isso é, em grande medida, o que se passa com a 42. Isto é, se quiseres, uma primeira resposta. Certo. Se tu olhares para as grandes empresas tecnológicas, já há mais de 10 anos que deixaram de pedir quaisquer graus académicos. Se tu te candidatares a um emprego técnico na Google ou na Amazon, ou seja o que for, eles têm uma plataforma de seleção muito sofisticada que vai medir as tuas competências e não olhar para o canudo. De certa maneira, o canudo universitário era especialmente importante quando as empresas não eram capazes de aferir as competências das pessoas. A partir do momento em que o são, o ter o carimbo da Universidade A ou B torna-se menos relevante. Portanto, eu acho que do lado do mercado de trabalho, do lado das empresas, também há uma alteração muito grande. Finalmente, a própria necessidade de aprendizagem está a mudar. Isso é especialmente óbvio nestas áreas de tecnologia, em que o conhecimento avança muito, muito depressa, em que a ideia de que eu posso acabar o liceu e fazer uma licenciatura, porventura um mestrado e depois trabalhar até aos 60 e tal anos quando me reformo, é ridículo. Certo. As pessoas vão ficar imediatamente obsoletas passados poucos anos. E, portanto, o próprio modelo da 42 de aprender a aprender é aquilo que vai durar para sempre, ao contrário do mero conhecimento técnico. Portanto, por todas estas razões, eu estou convencido que a universidade vai ter que mudar, a regulação obviamente vai ter que mudar. Preocupa-me um pouco
nomeadamente em Portugal, que toda a organização da indústria não dificulte muito a inovação. Se nós olharmos, por exemplo, para a agência de acreditação das universidades e dos cursos superiores, que é a A3AS, usa como critérios coisas como número de horas de aulas por semana ou rácio professores-alunos. Na 42 imediatamente chumbaríamos, se quiseres, nesses dois critérios. Mas isto é uma coisa que vai mudar, vai necessariamente mudar. Mesmo agora, tu olhas para Portugal e dizes assim, olha, nós precisávamos de, em vez de formar 2.500 engenheiros informáticos por ano, que é mais ou menos o que o conjunto das universidades dos politécnicos forma, nós precisávamos estar a formar 5.000. Não há qualquer hipótese de o fazer no modelo de educação tradicional. Não é possível ir contratar outros tantos professores como os que temos agora. Não é possível ir criar salas de aula para esta gente toda. Ou, de facto, há aqui um pensamento estratégico, sério, de pensar como é que nós vamos tornar a educação superior muito mais responsiva, não sei se isso existe. Sim, percebo. A ter muito mais capacidade de resposta às necessidades da indústria, ou então vamos ficar aqui no limbo, que é muito... Repara, há 20 anos atrás era completamente previsível que nós íamos ter esta necessidade de engenheiros informáticos. E mesmo assim o sistema não reagiu. Obriga-nos a perguntar que é, como é que nós podemos alterar a regulação, a legislação deste sistema para permitir que haja muito mais concorrência e inovação, que é, no fim do dia, aquilo que traz a qualidade. Certo. Do meu ponto de vista, estou perfeitamente tranquilo. A Escola 42 aparece nos rankings internacionais muito mais bem classificada do que qualquer escola portuguesa. E, portanto, sim, aqui no os nossos fundo, alunos têm as competências de empregabilidade. Eu diria até que o nosso maior problema neste momento é que todos os nossos alunos estão a ser permanentemente assediados por empresas todos os dias, mesmo antes de ter acabado. Certo. Sim, também para serem alunos já passaram em um processo difícil de seleção e, portanto, significa que existe aí valor. Eu não estava de forma nenhuma a questionar a questão do mercado aceitar este tipo de perfis, isso é lógico, não é? Porque... Eu acho que tu deste um bom exemplo. Acho que talvez o último reduto burocrático é o Estado, não é? É o Estado, para ter acesso é o mais difícil, à carreira de técnico superior de não sei o quê. Mas, muito sinceramente, não vejo muitos nossos alunos a querer trabalhar para o Estado. Não creio que seja uma... Certo. Sim, mas isso acaba até por ter impacto depois numa série de questões que o próprio Estado, no limite não vão ser, por exemplo, não vão poder ser professores no ensino convencional e se calhar muitos deles têm essa competência, ou teriam essa competência. Mas mesmo depois do ponto de vista de apoios que existem para empresas e tudo mais, está tudo muito balizado pela questão dos graus. Imagino que seja um desafio de futuro para o próprio Estado, para haver essa... Eu acho que o que estás a dar aqui é de facto um desafio para, se calhar, o Ministério da Transformação Digital. De Ciência e Tecnologia ou a própria transformação digital e administrativa do Estado. Se não se adaptarem, vão ter dificuldades. Do nosso lado, sim. Não é minimamente um problema. Voltando à questão do negócio, como é que olhas para, se calhar, a 10 anos, como dizias há pouco e pegando novamente na frase do daqui a 10 anos, as coisas vão mudar de tal forma. Quanto é que, não sei se já existem números para isto, quer para o dia de hoje, quer para perspectivas futuras. Qual é a percentagem de pessoas que vai deixar
de ir pelo ensino convencional, não é? Ou seja, tirar, por exemplo, licenciaturas, e eventualmente a transformação até pode ser mais cedo, não é? Na questão do ensino primário, secundário, mas focando-nos aqui na questão da universidade, qual é que será aqui a percentagem de pessoas que vão abdicar no futuro de tirar um curso pela universidade e opte por uma alternativa, ou seja, são pessoas que se vão se formar igualmente, mas vão optar por uma alternativa mais como a vossa. Existem números para isto, quer ao dia de hoje, quer expectativas para os próximos anos, ou seja, isto porque eu imagino, e de acordo com aquilo que estamos a falar, e também que já tenho ouvido de outras situações, que de facto vai haver aqui uma percentagem de pessoas cada vez mais significativa que não vão seguir o rumo normal da educação, aquilo que dizias há pouco, o rumo que tem sido normal há 100 ou 200 anos para cá. Eu não sei responder. Não sei responder. Acho que a única ideia que me surge é um bocadinho olhar para o paralelo de outras indústrias. Como é que surge a disrupção das indústrias? Vamos pegar num exemplo simples que todos conhecemos, que foi a Netflix. A Netflix surgiu nos Estados Unidos, não sei, nos anos 90. Inicialmente era um sistema em que se alugavam cassetes VHS que eram enviadas pelo correio para casa e depois nós devolvíamos quando víssemos o filme e pedíamos outro. E isto coexistiu com o Blockbuster durante não sei quantos anos. Até ao dia em que começou a fazer streaming de filmes e de séries. E nesse dia, uma data de indústrias, desde obviamente o Blockbuster que faliu, mas as salas de cinema, muito do entretenimento, mudou completamente. Os estúdios de cinema, quem é que são hoje em dia os grandes produtores de filmes e de séries, etc. Tudo isso mudou. Portanto, este é um exemplo. Se olharmos para a fotografia digital, é outro exemplo. A Kodak sobreviveu durante muito tempo e era até uma grande força na fotografia digital, no seu princípio, até ao dia em que surgiu o iPhone e de repente as pessoas tinham uma câmara dentro do bolso. E portanto, eu diria que nestas disrupções tecnológicas de indústrias, as coisas acontecem primeiro devagar e depois muito depressa. E portanto eu digo 10 anos, obviamente não sei se são 10 anos. Acho que é um horizonte razoável para este tipo de coisas. Se calhar daqui a 2 ou 3 anos vamos ficar surpreendidos e dizer, isto afinal ainda não mudou tanto. E depois de repente muda de um dia para o outro. Certo. E aqui no fundo estamos a falar de modelo de negócio. Não? Modelo de negócio não enquanto necessariamente negócio, mas no fundo os exemplos que deste, no caso da Netflix, foi no fundo estamos a consumir os mesmos produtos de uma forma diferente, não é? Estamos a consumir e aqui vai ser a mesma coisa. Vai ser igual, não é? Nós consumir educação. A razão porque eu falo muitas vezes de pedagogia e de educação, essa necessidade continua. Altera-se um bocadinho, quer dizer, hoje em dia uma educação absolutamente e apenas focada na memorização de factos é pobre, não é? É pobre e é um bocadinho inútil porque todos temos todos os factos do mundo na nossa algibeira. Aquilo que nós sabemos, e sabemos há muito, muito tempo, é que o mais fundamental é o desenvolvimento de uma série de competências pessoais. Obviamente que incluem conhecimento, mas competências de pensamento analítico, de resolução de problemas complexos, de pensamento crítico, de criatividade, de originalidade, de iniciativa, de capacidade de gestão da sua própria aprendizagem, de resiliência, de tolerância ao stress, de liderança, de influência social, de utilização e desenho da tecnologia. Todas estas coisas que nós andamos a falar há décadas, que são fundamentais, na verdade não estão a ser de todo endereçadas no modelo de educação tradicional. Mas vão ser aquelas que vão fazer a diferença nos profissionais do futuro. Certo.
portanto, toda a nossa atenção, nós estamos 100% focados e dedicados a produzir uma experiência de aprendizagem verdadeiramente única, verdadeiramente superior, e é isso que no fim do dia vai fazer toda a diferença. Ok. Bem, uma última questão, se calhar um pouquinho provocadora. Como é que tu olhas para o mercado de contratações nos próximos, a curto prazo? Não falo a médio e longo prazo. Isto porque, a propósito do contexto económico que estamos a viver, não é? Portanto, a nível mundial, com o aumento das taxas de juro, que previsivelmente continuarão a subir, existem já algumas tecnológicas que estão a anunciar alguns cortes nas contratações, ou nas expectativas de novas contratações, ou mesmo algumas outras nas equipas que já têm internamente. Achas que é um mercado que vai arrefecer um pouquinho nos próximos tempos? Mercado tecnológico? Eu acho que não. Acho que não. Acho que até muitas dessas previsões das próprias empresas tecnológicas vêm do facto de reconhecerem que não estão a ser capazes de contratar tanta gente como quereriam. Não é tanto anunciar que querem contratar menos. Repara, o mundo já hoje em dia é largamente digital. Não sei que percentagem das tuas 24 horas do dia é que tu passas no mundo digital, mas provavelmente são umas horas ainda razoavelmente largas. E todas as empresas, todos os negócios do mundo estão cada vez mais a ser digitais. Portanto, a necessidade é brutal. Eu não estou a falar só das coisas sexy que se ouvem no dia-a-dia, do blockchain, ou do metaverse, ou da inteligência artificial, ou seja o que for. Todas as empresas do mundo têm neste momento um desafio tremendo de digitalizar os seus processos, de digitalizar o seu modelo de negócio, e não há uma fração das pessoas necessárias para isso. Portanto, esse é verdadeiramente o último dos meus problemas. Certo. Bem, eu disse que era a última, afinal era a penúltima, porque entretanto surgiu uma outra, que é quais são as soluções. De alguma forma já respondeste isto durante a conversa, mas sabendo que, e pegando nessa última frase, ou nessa última afirmação, de facto são necessárias cada vez mais pessoas para esta área, irão ser cada vez precisas mais profissionais nesta área. Bem, das duas uma, ou toda a gente vira para a área tecnológica, portanto as novas fornadas de jovens dedicam-se a esta área, ou então quais são as outras soluções? Reconverter as pessoas que estavam a trabalhar noutras áreas ou que estão a trabalhar noutras áreas, porque provavelmente se estivermos só a contar com aqueles que pretendem efetivamente dedicar-se a esta área, até porque é uma área. Não sei se agora, se isto está a mudar com as novas gerações, que já são os nativos digitais, daqui a pouco chegam à fase do ensino secundário, não é? Porque os nativos digitais são mais ou menos há 20 anos para cá, 10, 20 anos para cá, já deste século, e portanto se calhar já vai haver uma predisposição para esta área maior. Mas eu recordo, por exemplo, mesmo na minha geração, há muitas pessoas que não têm competências digitais, ou as competências são mínimas, não é? Mínimas enquanto consumidor, usuário, quer dizer, não do outro lado. Como é que se vai satisfazer esta procura? Estas novas fornadas vão ter mais pessoas interessadas e paralelamente vai-se reconverter outras pessoas? Acho que este devia ser um dos grandes temas sociais a serem discutidos. Isto é talvez a decisão política que mais impacto vai ter a médio prazo neste país. Infelizmente nós passamos muito pouco tempo a falar das questões importantes e muito a falar dos pequenos temas da política. Eu acho que vai ser preciso muita coisa. Obviamente a 42 está focada numa necessidade específica que é desenvolvimento de software de nível muito, muito elevado. E aí precisamos de muita gente, mas não vai ser sempre uma pequena fração da população que se vai dedicar a isso.
Aquilo que eu acho fundamental é, a um nível diferente, vamos ter que dar competências digitais mais avançadas do que fazemos hoje em dia, é praticamente toda a gente. Vou-te dar um exemplo, se calhar parvo. Pensa, por exemplo, num historiador. Alguém forma-se em História, tem poucas oportunidades profissionais em Portugal, mas se tiver skills digitais ao mesmo tempo que sabe de História, de repente há todo um mundo que se abre para essa pessoa. Porque como é que se vai fazer a história do tempo atual sem capacidade de andar a vasculhar por documentos digitais em vez de arquivos de papel? Ou um sociólogo também tem poucas oportunidades, mas um sociólogo com competências digitais, de repente é a pessoa mais interessante do mundo para trabalhar em temas relacionados com redes sociais. Portanto, acho que este desafio é grande. Como é que vamos transversalmente a todas as áreas mudar o ensino superior para lhes dar mais competências? Depois há um segundo desafio talvez ainda mais complicado, que é, estou convencido que nos próximos anos vamos ter dezenas de milhares de pessoas de meia idade a perder os seus empregos em setores tradicionais como a banca, os seguros, as telecomunicações, a energia, o retalho. E como é que vamos conseguir fazer a conversão dessas pessoas? Porque simplesmente aceitar que façam todos reformas antecipadas é incomportável para eles e para o país. Portanto, acho que há muitos desafios absolutamente estratégicos que exigem pensarmos de forma muito profunda em modelos de educação que sejam eficazes, que sejam escaláveis, que possam ter verdadeiramente um impacto, e é isso que nós estamos a tentar fazer aqui. Certo, certo. Bem, Pedro, agradeço-te imensa disponibilidade e a partilha Foi um prazer. que tiveste connosco, de todo este conhecimento. Este é um tema super pertinente, como dizias há pouco, a questão da educação, é um tema que ainda não tínhamos falado aqui desta forma estruturada, e que está claramente em mudança e em transformação, e a 42 é um bom exemplo disso, se calhar dos melhores que temos a nível nacional. Portanto, agradeço-te imensa disponibilidade por este. Eu é que agradeço.